Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da UNILA. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz.
Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da Unila. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é a doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez a Prefeitura vem até os iguaçuenses para apresentar o cenário atual do enfrentamento ao coronavírus em Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos completando 30 dias de medidas restritivas em nossa cidade, restritivas ao comércio, restritivas a diversos segmentos do nosso município, e hoje é possível nós fazermos uma avaliação desses 30 dias de isolamento social, de medidas restritivas, os efeitos dessas medidas no enfrentamento à doença, e por isso nós estamos hoje aqui com o Dr. Fábio Marques, que é o diretor técnico do Hospital Municipal, o médico responsável por toda a coordenação do hospital, e que vem coordenando todo esse grande conjunto de ações de preparar o Hospital Municipal para esse enfrentamento. Então nós vamos
através do Dr. Fábio, fazer essa avaliação assistencial, como que está a situação de Foz do Iguaçu, do Hospital Municipal, e como nós estamos encarando toda essa realidade depois desses 30 dias. Também nós iremos aqui apresentar as novas medidas, em função de diversas ações que a Prefeitura, que o hospital vem fazendo. Nós hoje conseguimos ter uma lucidez maior, ter uma clareza maior do caminho que estamos seguindo, porque temos mais informações, temos um maior número de testes a partir desta semana que entra, né? A partir de segunda-feira deve chegar em torno de 9.000 testes para que nós possamos ampliar a testagem em nosso município. Tudo isso nos ajuda a ter essa clareza e esse monitoramento do estágio da doença em Foz do Iguaçu. Com isso, novas medidas serão tomadas, principalmente as medidas econômicas, que têm sido adiadas, têm sido proteladas, exatamente para que nós possamos nos preparar melhor. Então, nós teremos aí, a partir do dia 22, quarta-feira, uma maior flexibilização para abertura de comércio de alguns segmentos, mas manteremos várias restrições. Isso não significa que nós estamos abrindo tudo. Foz do Iguaçu continuará vigiando, monitorando e atuando para que nós tenhamos o controle da doença em nosso município. Então, o Dr. Fábio vai fazer uma avaliação do estágio atual da doença em Foz do Iguaçu e, em seguida, a gente vai seguir informando as medidas da Prefeitura. Dr. Fábio. Olá, pessoal. Boa noite. A ideia aqui é passar para vocês um cenário da situação atual, da epidemia do coronavírus, da pandemia, e o cenário não só em Foz do Iguaçu, mas também no Brasil, e as medidas, de maneira geral, que a gente pretende tomar daqui em frente. Pode colocar o slide da... Esse aqui mostra a evolução dos casos no Brasil por 1 milhão de habitantes. E aqui a gente tem numa linha verde e na linha vermelha, verde, os casos suspeitos acumulados e a linha vermelha, os casos confirmados no Brasil, em Foz do Iguaçu. Pode passar o próximo? Aqui mostra uma diferença entre a situação no Brasil e Foz do Iguaçu, uma perspectiva no índice para 1 milhão de habitantes. Então, no Brasil, 182 casos para 1 milhão de habitantes e Foz do Iguaçu, 148 casos para 1 milhão de habitantes. Próximo. Acho que é importante, até que a gente, Dr. Fábio, que a gente possa comentar esses 2 slides, que apresenta principalmente que Foz do Iguaçu está abaixo do índice nacional. Ou seja, enquanto o Brasil tem mais de 180 casos por 1 milhão de habitantes, nós estamos com 148 por 1 milhão de habitantes. Se nós trazermos isso para 100 mil habitantes, significa que nós estamos com 14,8 por 100 mil habitantes e o Brasil com 18,2. Ou seja, o Ministério da Saúde coloca cidades em alerta, aquela cidade que tem acima de 100% do número de casos da incidência do Brasil, não é isso? 50% do... E 50% já é um estado de alerta vermelho, né? De alerta para a gente. Então, a gente está abaixo da média do Brasil, mas as medidas de precaução elas precisam ser mantidas. O cenário atual ele permite que a gente possa pensar num descontingenciamento gradual, com retorno em algum nível à atividade normal, sempre reforçando as medidas de precaução, isolamento domiciliar e distanciamento social,
mas o cenário atual permite que a gente possa avançar em algumas questões, né, nessa perspectiva de retorno a algum grau de normalidade na cidade de Foz do Iguaçu. E lembrando as pessoas e também a toda a comunidade que nós não teremos uma normalidade como tivemos antes da pandemia. Nós estamos buscando descontingenciar, ou seja, com segurança, ampliarmos o número de atividades abertas, funcionando em Foz do Iguaçu, porém, as medidas de distanciamento, as medidas de uso de máscaras para todas as pessoas, qualquer comércio, qualquer setor que esteja funcionando, é recomendável o uso de máscaras e também os cuidados sanitários, né, doutor Fábio? Exatamente. Então tem uma outra apresentação, vamos passar a outra apresentação, né? Eu gostaria de apresentar para vocês o plano de contingência do Covid-19 que a gente tem desenvolvido no grupo de trabalho de avaliação epidemiológica assistencial do Comitê de Crise de Enfrentamento à Covid 2019 em Foz do Iguaçu. Esse é um grupo de trabalho composto por uma equipe que envolve o Hospital Municipal, a Vigilância Sanitária e a Secretária de Saúde, o Secretário de Saúde e o Prefeito. Trazendo aqui inicialmente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que trouxe 6 pilares importantes para que norteiem essas ações dos municípios em relação à restrição das atividades comerciais e do deslocamento das pessoas no interior da cidade. Então, a orientação atual da Organização Mundial de Saúde tange no sentido de apoiar os países a tomarem medidas para o fim da restrição. Ela colocou alguns critérios que são importantes para assegurar e embasar essas decisões. Então, seriam 6 pilares importantes. Primeiro, a transmissão do vírus deve estar controlada. A gente entende que em Foz do Iguaçu a gente tem uma epidemia controlada. O Sistema Nacional de Saúde deve ter a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar cada caso e acompanhar a rede de contágios. Isso envolve uma estratégia que a gente vai começar a implantar agora com a chegada dos testes. A gente tem a perspectiva de fazer testes em massa em Foz do Iguaçu e eles vão ser importantes para fazer um mapeamento, um georreferenciamento da cidade e ter uma visão, uma fotografia mais atual do cenário da epidemia. Terceiro, o risco de um surto deve ser minimizado, em especial em ambientes como instalações de saúde e asilos. Foram tomadas uma série de medidas para garantir a segurança dentro dos hospitais. Quarto, medidas preventivas devem ser implementadas em locais de trabalho, escola e outros locais onde a circulação de pessoas seja essencial. Quinto, o risco de importação do vírus deve estar sob controle. E sexto, a sociedade deve estar plenamente educada, engajada e empoderada para aderir às novas normas de convívio social. Então, passa o próximo, por favor. Então, aqui a gente resume isso nessas 3 iniciativas principais que ajudam na condição do enfrentamento de uma pandemia. Que, primeiro, a retaguarda hospitalar. Então, houve todo um esforço de ampliação da retaguarda, não só no Hospital Municipal, como também no Costa Cavalcante. A vigilância ativa, a gente está montando um grupo de trabalho específico nesse sentido, com contratação de um software que faz geolocalização, geoprocessamento, e isso vem em conjunto com a realização em massa de testes, e com isso a gente vai poder fazer busca ativa na sociedade, localizar os principais focos de pandemia e fazer estratégias de isolamento dessas pessoas, inclusive em hotéis, para garantir que esse isolamento vai ser seguido. E por último, medidas de educação da população, que são medidas que já estão em curso, com uma campanha massiva na mídia, em mídias sociais, a mídia televisiva também tem ajudado bastante, os jornais, então tem tido muito apoio nisso. Isso já é evidente na sociedade, quando a gente observa que boa parte das pessoas já estão usando máscara nas ruas, estão usando álcool em gel, estão se preocupando, estão evitando sair sem necessidade. A gente vê uma redução, expressiva do número de pessoas nas ruas. Pode passar para o próximo?
Então, eu vou procurar detalhar um pouco cada uma dessas medidas para atualizar os números que nós temos atualmente. Então, em relação à retaguarda hospitalar, foi feita uma ampliação da estrutura no intuito de enfrentar a epidemia do Covid-19. Então, no que tange ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, foram criados 70 leitos adicionais, sendo 17 de UTI, 53 leitos de semi-intensiva, e existe a perspectiva, no prazo de algumas semanas, da gente terminar uma ampliação que envolve a criação de uma unidade especial de doenças infecciosas, com mais 12 leitos que poderão ser utilizados como leitos de terapia intensiva. Somado a isso, existe também a possibilidade de expansão do atual pronto-socorro respiratório, que já funciona dentro do atendimento pacientes COVID, com mais 20 leitos. Então, com isso, a gente pode ampliar ainda mais essa estrutura de retaguarda que foi criada, de 70 leitos para 102 leitos. Próximo, por favor. Então, aqui, a unidade foi criada, os 17 leitos de UTI. Próximo. Uma visão panorâmica aqui. E, além da estrutura do Hospital Municipal, temos também 27 leitos adicionais que foram criados no Hospital Ministro Costa Cavalcante, sendo 10 leitos de UTI e 17 leitos de semi-intensiva. Com a possibilidade também, com a chegada de novos ventiladores, desses 10 leitos de UTI seriam ampliados para completar aí 27 leitos no total de UTI. Hoje eles estão com 17 de semi-intensiva, mas eles têm a perspectiva de ampliar também conforme a necessidade. Próximo. Bom, em relação à vigilância ativa, ela envolve 3 ações importantes. Uma delas é a realização de testes em massa. Então, existe a perspectiva de chegada no início dessa semana de testes de PCR que permitem a detecção do vírus. E com isso a gente consegue localizar, identificar os infectados, confirmar e com isso fazer o processo de isolamento dessas pessoas, inclusive em hotéis, que estão sendo contratados via Fundação Municipal, para que a gente possa ter uma garantia nisso. É importante destacar que os estudos têm mostrado que o lockdown ele tem um efeito de empurrar a curva para frente, mas ele não necessariamente achata a curva. E nesse sentido, a identificação e o isolamento dos infectados, isso sim, ao tirar essas pessoas do convívio, né, e com isso reduzindo a transmissibilidade, podem sim fazer com que haja esse achatamento da curva. Então, os estudos têm mostrado hoje que essa é uma das principais medidas, as mais efetivas na questão da contenção da propagação da doença, inclusive em relação à possibilidade de contágio percentual total da população em relação à epidemia. E, por último, a adoção de estratégias de vigilância ativa com epidemiologia de precisão. Então, aqui você tem os exames sendo feitos de maneira massiva, com o isolamento dos infectados em hotéis e também a adoção de estratégias de vigilância com epidemiologia de precisão, utilizando para isso softwares que fazem geolocalização das pessoas e com isso eles constroem um mapa de calor da cidade e a gente consegue identificar não só o número de pessoas acometidas pela infecção, pela doença, mas também onde essas pessoas se concentram. Então existe a perspectiva futura, inclusive, de, conforme for a evolução, a gente ter a condição de restringir a atividade comercial em determinadas áreas da cidade e em outras áreas que você tem uma baixa incidência de infecção, você ter um descontingenciamento maior. Próximo slide, por favor. Por último aqui, as medidas talvez das mais importantes, que é a educação da população, porque com isso eu consigo reduzir a sobrecarga dos leitos hospitalares, porque a medida mais efetiva de todas continua sendo a educação da população. Então isso envolve a campanha massiva nas mídias a respeito das medidas de precaução. E a gente destaca aqui 4 medidas. O uso restrito de máscaras, então a gente tem recomendado
o uso de máscara desde que a pessoa sai de casa, no corredor do prédio, ao entrar no carro, ao andar nas ruas, ao entrar no ambiente de trabalho, e só tirar a máscara quando a pessoa realmente precisar, por exemplo, quando for se alimentar. Mas fora isso, que ela utilize a máscara ao longo do dia inteiro. Uma outra medida, a higiene frequente das mãos, a limpeza e higiene frequente dos ambientes. É importante destacar que não é só a higiene das mãos, é importante o cuidado, a limpeza dos ambientes, e a gente destaca aqui para os estabelecimentos comerciais, para que haja um cuidado em relação às bancadas, que seja feita uma limpeza das mesas utilizadas pelos clientes, que se evite também a disponibilidade de talheres que possam estar expostos às secreções respiratórias. Então eles precisam estar ensacados, só entregues aos clientes uma vez ensacados. E aqui vale a pena reforçar também com estabelecimentos que servem comida àquilo, para que evitem, ou seja, não pode que a pessoa se servir, tá, gente? É muito importante isso, porque na medida que uma pessoa encosta no talher e se serve, e outra pessoa vai ali e encosta, você pode estar passando infecção de uma pessoa para outra. Então é muito importante que os estabelecimentos de alimentação que trabalhem com comida àquilo, eles tenham esse cuidado e que aloquem uma pessoa para servir essa alimentação às pessoas. E não disponibilizem talheres nas mesas. O talher deve vir ensacado, porque isso evita a infecção. E por último, medidas de distanciamento e isolamento social, que já têm sido amplamente divulgadas e alertadas à população. Próximo. Em relação aos parâmetros que orientarão revisão de medidas restritivas, né? A gente tem a perspectiva, o prefeito tem tido conversas com esse grupo de trabalho, no sentido de reduzir essas medidas de restrição de maneira gradual, estudada, com muito cuidado. E qual o norte, né, que a gente tem em relação a isso? Nesse momento a gente entende que o cenário permite um descontingenciamento maior, mas isso pode ser revisto de acordo com alguns parâmetros que orientarão a revisão dessas medidas restritivas. E a gente trouxe 3 parâmetros importantes que vão nortear essas ações. Então, o primeiro refere-se à taxa de ocupação dos leitos destinados à Covid-19, e aí inclui leitos hospitalares privados e públicos, o índice do número de casos confirmados em Foz do Iguaçu e a taxa de letalidade da Covid-19. Então, eu vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem. Então, no próximo slide aqui, taxas de ocupação dos leitos destinados à Covid-19. As taxas de ocupação dos leitos destinados à Covid-19, afetados por todos os serviços públicos e privados do município, serão diariamente analisados e divulgados em boletins aqui, que vão ser feitos através dessa live. E a gente vai considerar esse índice de ocupação, e quando o índice de ocupação atingir 50%, nós passaremos a considerar o município em alerta vermelho, indicando a necessidade de elevação das medidas de isolamento social. Esse índice hoje ele é menor do que 50%. Um outro pilar importante dessas decisões, próximo por favor, refere-se ao índice do número de casos confirmados em Foz do Iguaçu. Então é o segundo parâmetro que vai ser utilizado. Então, se o índice de casos confirmados de Covid em toda a não regional estiver abaixo da média nacional, nós manteremos as medidas atuais, que seriam medidas de descontingenciamento que, em relação ao plano anterior, que vão ser anunciadas a partir de amanhã. Mas, se o índice de casos confirmados estiver acima da média nacional, medidas restritivas adicionais serão implementadas. Se o índice de casos confirmados de Covid em toda a regional estiver 50% acima da média nacional, aí teremos que adotar medidas mais rígidas, que envolvem medidas de bloqueio total, para impedir essa transmissibilidade, diminuir ao máximo essa transmissibilidade.
E por último, um parâmetro importante é a taxa de letalidade da Covid-19. Então, se a taxa de letalidade da Covid-19 for superior a 4,5% na região, isso também vai gerar uma revisão da nossa atuação. Sim. Bom, gente, com essas informações passadas pelo Dr. Fábio, dá para observar que nenhuma medida está sendo tomada de uma forma aleatória, de uma forma que seja por achismo, de uma forma que não seja planejada e que não seja monitorada diariamente pela nossa equipe técnica. Hoje, após várias semanas, após várias medidas, o município de Foz do Iguaçu se sente seguro para tomar novas medidas, inclusive de abertura a partir de quarta-feira, dia 22, de abertura de mais segmentos da nossa economia, como o comércio. Mas essa não será uma abertura irrestrita, não será uma abertura ampliada, total. Será uma abertura gradual, será uma abertura que nós estamos trabalhando com um índice aí de 30% da capacidade, para que nós possamos, pouco a pouco, semana a semana, irmos analisando a evolução da doença em nosso município. Então, nós teremos, a partir do próximo dia 22, novas empresas podendo funcionar em Foz do Iguaçu, mas é importante frisar, é importante deixar muito claro que esses indicadores que o Dr. Fábio apresentou aqui, eles serão monitorados diariamente. E se qualquer sinal vermelho, se qualquer luz vermelha acender em cima desses indicadores que o Dr. Fábio falou, nós tomaremos medidas restritivas imediatamente. Ou seja, o município não está abrindo por abrir, o município não está deixando de ter um controle e um monitoramento. Isso será feito com muita responsabilidade para que nós possamos ir avançando. E para que tudo dê certo, é importante a sua participação. É importante que você, cidadão e cidadã, possa nos ajudar nessa grande batalha. Ajudar usando máscaras. Não deixar que as pessoas entrem em um comércio, em uma empresa, em um ônibus, em nada, sem o uso de máscaras. Incentivar as pessoas, educar cada vez mais para a limpeza, para a higiene, para que as pessoas tenham esse cuidado como um ato de vida, que não pode mais ser esquecido. Tem que ser praticado todos os dias. E que nós possamos, acima de tudo, ter esse monitoramento de dados com a participação do cidadão, mas com o monitoramento da equipe técnica para informar diariamente a população. A nossa situação é essa, claramente, com toda a transparência. E se vier algum sinal de alerta, a prefeitura toma novas medidas restritivas. Ninguém, em sã consciência, quer prejudicar ninguém. Nunca o objetivo da prefeitura foi fechar isso, aquilo, porque achamos isso bonito. Claro que não. Todas as medidas foram tomadas para preservar vidas. Todas as medidas. E muita gente pergunta, mas por que agora está sendo tomadas essas novas medidas de abrir isso e aquilo? Porque agora nós temos testes que não tínhamos antes, nós temos uma população já aderindo ao uso de máscaras que não tinha antes e fizemos isso preventivamente, antes de uma abertura maior. E também a nossa capacidade hospitalar está hoje numa condição tranquila. Pode ser que daqui uma semana tudo mude. E se mudar, a prefeitura vai informar e vai tomar novas decisões.
Então era isso que nós gostaríamos de passar para todos vocês. Amanhã a Prefeitura vai editar um decreto municipal. Esse decreto, ele vai especificar exatamente que setor vai funcionar a partir de quarta-feira, como vai funcionar, ou seja, que medidas restritivas continuarão tendo, ou seja, não é abrir simplesmente o comércio, mas tem que manter distância entre as pessoas dentro de uma loja. Tem que manter, tem que exigir que não entre ninguém sem máscaras. Tem que exigir que as medidas sanitárias de lavar as mãos, usar o álcool gel, a limpeza do ambiente tem que ser feita rigorosamente por cada setor. Se todos nós, se qualquer empresa, se qualquer cidadão tomar medidas, amanhã não precisa voltar a fechar. É isso que nós queremos, que Foz do Iguaçu retome e cada vez mais Foz do Iguaçu consiga funcionar normalmente, sem ter que voltar atrás e sem ter que fechar novamente. Porque se piorar as condições, aí sim teremos que fechar novamente. Isso nós não queremos. Queremos Foz do Iguaçu vivendo uma normalidade e para isso é importante que todos colaborem. Perfeito. Só para... Tem pessoas perguntando em relação à taxa de ocupação. A gente vai estar passando esse número com maiores detalhes a partir de amanhã. Hoje eu posso adiantar que nós estamos com 10 pacientes internados na ala Covid no municipal e a nossa taxa de ocupação no hospital municipal relacionada ao número de leitos está em torno de 14%. E a gente anunciou aqui que 50% seria uma taxa que seria um alerta vermelho para a gente. Então a gente tem uma folga aí importante, a gente está com 14% da taxa de ocupação no hospital municipal. Mas a partir de amanhã a gente vai passar a divulgar uma taxa global na cidade de Foz do Iguaçu e isso vai ser um indicador importante em relação ao cenário que a gente vai enfrentar futuramente. Gostaria de reforçar aqui as palavras, Chico, no sentido de que as medidas de precaução são as medidas mais importantes e que o nível de restrição vai depender muito do comprometimento de cada cidadão de Foz do Iguaçu em adotar as medidas que estão sendo veiculadas repetidamente, de modo massivo, através das mídias sociais, televisivas e mídias escritas. A gente pode enfrentar essa epidemia com um impacto econômico mínimo se as pessoas tiverem e acatarem essas medidas de educação. Essas medidas preventivas, elas são fundamentais para que a gente possa enfrentar essa epidemia de maneira mais tranquila. Agora, se as pessoas não respeitarem, a gente pode ter um cenário muito difícil em Foz do Iguaçu e a nossa responsabilidade enquanto equipe técnica que apoia o Poder Executivo é de alertar em relação a esse cenário. Com a chegada dos testes, nessa semana, a gente vai poder ter uma fotografia mais atualizada da realidade de Foz do Iguaçu e isso vai permitir que a gente tome medidas mais assertivas, mais seguras. O cenário atual, com a ausência dos testes, torna o retrato ainda um pouco desatualizado, porque a doença ela tem uma característica de 5 dias, períodos de incubação, depois pode ter mais uns 7 dias, períodos com sintomas leves, e aí, nesse momento as pessoas começam a procurar o serviço de saúde, vão fazer o teste, aí demora mais alguns dias para sair o resultado, então com isso a gente acaba tendo um retrato de 2, 3 semanas de atraso. Mas a Prefeitura de Foz do Iguaçu está tomando uma medida, junto em apoio também com a Itaipu e o Hospital Costa Cavalcante, da realização de testes aqui na cidade, que vai trazer agilidade no diagnóstico e vai permitir com que a gente faça esses movimentos de abertura com segurança. E isso é o mais importante, pessoal. Aproveitar, Fábio, e agradecer muito a participação da Itaipu, toda a equipe técnica da Itaipu, através do general Silvio Luna, do Hospital Ministro Costa Cavalcante, porque é nesse trabalho em conjunto que a gente vai ter um bom resultado nesse enfrentamento. Então, agradecer a participação sempre ativa da Itaipu Binacional,
agradecer à Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA, que está sendo uma grande parceira do município também nesse processo, e a todos que estão ajudando. Todos, nós estamos tendo uma ajuda de toda a sociedade. Pouco a pouco aqui nós vamos fazendo os agradecimentos a todos aqueles que estão dando as mãos para esse enfrentamento. É importante dizer que nós estamos fazendo uma parceria extraordinária com o Presídio Feminino de Foz do Iguaçu, através da Vara de Execuções Penais, que é comandada pela doutora Juliana, a juíza, onde nós estamos produzindo máscaras, onde a prefeitura entra com os insumos e todas aquelas pessoas que estão lá no presídio feminino, elas estão produzindo máscaras, e essas máscaras serão distribuídas a partir de quarta-feira para as pessoas carentes que não podem comprar máscaras. Serão produzidas em torno de 50 mil máscaras para distribuição gratuita às pessoas que mais precisam. Mas com isso a gente quer, acima de tudo, reforçar a importância do uso de máscaras, que ela seja massificada, seja obrigatória em todos os locais, em todo o ambiente, inclusive em casa, né? Que a gente possa, no convívio familiar, sempre estar, às vezes reuniões de família, que a gente tem que ter muito cuidado, reuniões de grupos, a gente evitar aglomerações, e qualquer fala, qualquer conversa com as pessoas, nesse momento é recomendável o uso de máscara. Realmente, só tirar quando for se alimentar, porque é uma das medidas mais importantes, assim como lavar as mãos e outras medidas já explicadas aqui pelo Dr. Fábio. Tá? Então, nós gostaríamos de pedir a atenção de todos que amanhã o Diário Oficial do município traz um detalhamento das medidas que serão adotadas a partir de quarta-feira, seja no transporte coletivo, seja no comércio, seja em qualquer setor, para que a gente possa viver essa nova fase. Mas quero finalizar dizendo, essa nova fase estamos fazendo com toda a segurança, porque temos todas as condições para isso, mas só vamos avançar e considerar uma vitória sem retrocessos, se tiver a participação da comunidade. Se todos ajudarem, as empresas, seus funcionários, seus proprietários e as pessoas que irão usar os ambientes. Todos têm que colaborar. Se todos colaborarem, Foz do Iguaçu vai vencer essa grande batalha. Então, muito obrigado a todos, e amanhã o município de Foz do Iguaçu fará publicar no seu Diário Oficial novas medidas em relação ao funcionamento do comércio de Foz do Iguaçu. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas.
Prefeitura de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da Unila. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, né, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é a doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se vocês tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. #Fique em casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu.